Boa noite, galera, para quem chegou agora, para quem já estava aqui, a gente já estava se falando. Muito bom estar aqui com vocês. Eu passei por aqui 5 anos atrás, 6 anos atrás, aí nas cadeiras. Depois eu pulei para aqui, fui aprendendo e tal, falar um pouquinho mais. Eu gosto desse lugar aqui, né? Desse lugar do microfone. Mas, de uma certa forma, tem uma coisa muito importante quando a gente fala de mediunidade e médiuns aqui na ULI, que é um olhar sobre a mediunidade de forma mais natural, né? Então, não tem como falar da aula 10 e da aula 11 sem a proposição de quebrarmos alguns paradigmas, né? E olhar para a mediunidade como algo natural, como algo humano, né? E aí eu trago sempre uma frase. Quando eu organizo a aula, eu sempre ponho uma frase aqui na primeiro slide, que é para dar o norte para a aula, que é o seguinte, ó: a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Quando a gente fala inerente, a gente fala que é do ser humano, né? Então, a pergunta que eu fiz agora há pouco, eu vou fazer agora, que está mais lotada aqui, né? Já chegou todo mundo, encarnado, desencarnado, já está tudo ocupado, né? É assim, ó: quem aqui é médium? Ergue a mão. Para eu contar, ergue de verdade, assim, com o braço à vontade. Isso, legal. Muito bom. Quem aqui é ser humano? Ergue a mão. De Marte, Mercúrio, Vênus. Tem uma galerinha aí que não é ser humano, não. Me preocupa porque daí eu não sei. Vocês entendem? Alienígena, o meu alienígena tá bom para quem tá de outro planeta? Tá bom? Dá para entender? Legal. Ó, gente, o número de seres humanos e o número de médiuns tem que ser igual. Basicamente, essa é a regrinha, né? Então, a gente vai tentar de novo daqui a pouco, tá? Lá pelo meio da aula a gente pergunta de novo. Por quê? Porque se a gente está afirmando que é inerente ao ser humano, quem tem a certeza que é ser humano precisa ter a certeza que é médium também. Ah, não vai dar, é outra coisa, não é bem assim. Beleza, mas a proposta é que a gente olhe para a mediunidade como uma faculdade humana. Então, ela não é um dom, ela não é uma dádiva, ela não é uma missão divina, ela não é um castigo, ela é uma faculdade humana desenvolvida como uma habilidade. Eu vou treinando, pode ser que eu demore 1, 2, 3, 4, 50, 200 encarnações, mas chega uma hora que a mediunidade está integrada em mim, espírito, como uma habilidade, e aí eu uso ela naturalmente, certo? Tal qual tocar piano, por exemplo, que é uma habilidade também. A música, né, em si. Ok? Entendido? A partir disso, a gente começa a pensar, a gente vai tratar os detalhes agora, mas pensem comigo que a nossa proposta é entender a mediunidade como uma faculdade humana, certo? Então, aí a gente já tem que tirar, e eu queria que vocês trabalhassem muito essas dúvidas hoje comigo, que é: mas e não é isso? Mas e não é aquilo? Mas peraí, me falaram que... Ok, vamos trabalhar isso, tá? Vamos explorar bastante esse tema da mediunidade, vista como algo místico, mágico, fenomenal, né? Que a gente precisa realmente quebrar um pouquinho esse olhar, senão a gente não traz a mediunidade para o dia a dia. Porque se a gente não entender que ela é nossa, naturalmente nossa, inerente a gente, porque a gente é ser humano, é difícil a gente levar ela para o dia a dia. Quem ainda está em dúvida se é ser humano, aquela coisa de Marte e tal, daí eu não vou dar conta, daí eu posso só ir dando ideias. Combinado? Fechado? Essa parte ainda não sei mostrar para as pessoas, porque eu também não tenho dúvida se eu sou ser humano. Mentira, eu sou ser humano, sim. Valeu, gente. Ó, a aula está arrumada dessa forma aqui, ó. A gente vai falar sobre o médium em si, falar o que é médium ostensivo, os fenômenos anímicos e mediúnicos, os tipos de médiums. Aí a gente vai falar uma ligação entre o médium e o fenômeno mediúnico, como que acontece a ligação perispiritual e a sintonia mente a mente. Vai falar de afinidade e sintonia e vai falar da importância da qualidade do pensamento. Vai falar sobre o despertar da mediunidade, quais são os sinais de mediunidade normalmente, sensações dos fenômenos mediúnicos, conflitos decorrentes da mediunidade e o desenvolvimento mediúnico em si.
E por fim, vai falar das reuniões mediúnicas, os tipos, os objetivos, a equipe e o papel dos participantes. Ok? Nessa hora aqui deve estar chegando a pizza, já vai ser umas 11 da noite e tal, a gente come, dá uma pausa e continua. Fechado? Mudou? Mudou alguma coisa? Não? É assim ainda? Ah, é que às vezes muda, não me avisam. Então tá bom. Bom, vamos falar sobre o médium. Antes de eu falar sobre o médium, e eu já fiz umas 200 introduções, né? Essa é a 201. É o seguinte, é importante, embora não esteja descrito claramente no plano dessa aula, mas até pela proposta que a gente tem de mediunidade aqui na casa e na ULI, que a gente diferencie um aspecto da mediunidade dita institucional para a mediunidade no dia a dia. Né? O que vocês me dizem? O que é a diferença? Qual é a diferença entre mediunidade institucional e mediunidade no dia a dia? Ainda vale ponto quando responde no boletim ou já acabou isso também? Ah, tá valendo? Ó, gente, não esqueça, hein? Aula 11, né? As notas às vezes não estão tão boas. O que vocês acham? Participem um pouquinho aí. Qual? Vamos lá, com o microfone. Quem foi? Foi ela? Eu acho que dia a dia tem a ver com a mediunidade com pressentimento, sugestão. Certo. Acho que é mais ou menos isso, né? Tá indo bem, vai que tá bom. Se joga. Institucional é quando, eu acho que é quando você se propõe a fazer algo para o coletivo, feito cura, não sei se é isso. Feito psicografia, essas coisas assim. Certo. Quem mais? Já vou comentar, tá? Só para não dar spoiler. Mas foi bom, o caminho tá bom. A questão da acadêmica ser mais teórica, enquanto no dia a dia é mais prática. Legal, bom caminho também. A institucional mais teórica e o dia a dia mais prática. Vou abordar. Quem mais? Estamos construindo. Mais me ajudem. Qual a diferença da mediunidade institucional para a mediunidade no dia a dia? Os aspectos, quais são as diferenças? Um de cada vez, porque eu não consigo interpretar muitas falas assim. Aqui, ó, Itarumã. Rapaz, fizeram um labirinto aí pra você. Poxa, legal, gostei. Tá desacostumado com tanta cadeira, né? É isso aí. Eu acho que, além do que ela falou de mediunidade institucional ser mais voltada ao coletivo, eu acho que a mediunidade no dia a dia ela é mais voltada para si. Você pode utilizar ela também para a sua construção e melhoramento da sua consciência, de você como espírito. Legal. Gosto dessa proposta também. Dá pra gente juntar esses conceitos. Tá quase formatando um bom conceito aí. Então, mais pro coletivo, institucional, e mais para pro autodesenvolvimento, vamos chamar assim, no dia a dia. Quem mais? É a mesma mediunidade, gente? Só para instigar um pouquinho, né? A mediunidade institucional é a mesma da que a gente usa no dia a dia? Provavelmente, eu não sei, mas talvez a institucional seja a prática, como ela falou, e do dia a dia a gente essa coisa da gente ter que levar a nossa prática de acordo com o que o médium deve viver, né? De forma mais consciente, mais equilibrada, mais tolerante. E também a intuição, o sonho. Às vezes a gente liga para uma pessoa, eu já ia ligar para você. Legal. Essa coisa. Isso é a mediunidade no dia a dia, realmente. Muito bom. Gente, pode fazer assim mediunidade no dia a dia? No trabalho, em casa, tá tudo bem? Mediunidade no dia a dia? Quem acha que tá tudo bem mediunidade no dia a dia, ergue a mão. Quem acha que não tá? Quem não acha? Quem é extraterrestre? Quer dizer, misturei as perguntas. Porque era do ser humano. Vocês chegaram agora, vocês não pegaram. Daqui a pouco eu vou fazer ela de novo. Mas foi engraçado, né? Você não entendeu, mas mesmo não entendendo, foi boa, né? Ó, gente, então vamos lá. Pensa comigo. A mediunidade é uma coisa só, tá? Mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano.
A gente pode exercê-la num aspecto institucional, é o que a gente vê nas casas espíritas, por exemplo, né? Quando você vem aqui tomar um atendimento de desobsessão na quarta-feira. É uma mediunidade institucional. O médium que está trabalhando ali está trabalhando sua mediunidade no âmbito institucional, seguindo o modelo de trabalho da instituição, no caso aqui o Centro Espírita Harmonia, fazendo um trabalho de atendimento de desobsessão, mediunidade institucional. Agora, eu estou indo para casa e aí tem uma intuição, que eu não sei de onde vem, que fala assim, não vire para a direita, vire para a esquerda, mas minha casa é para a direita. Eu viro para a esquerda e faço a volta, né? Pronto, foi uma intuição e essa é a mediunidade no dia a dia. É a mesma faculdade, só que utilizada em aspectos diferentes. Certo? Tranquilo? A partir disso a gente vai construir várias coisas na aula, eu só queria fazer essa introdução para a gente quebrar um pouquinho. Por quê? Porque durante os anos, né, pós-Kardec, se trouxe muito a ideia de que a mediunidade só podia ser exercida dentro do centro espírita, né? Tal qual se a gente fala assim, só podemos rezar dentro da igreja, né? Já que era um aspecto religioso da questão. Mas a mediunidade, ela é do humano, não do espiritismo. O espiritismo não é o dono da mediunidade, né? No espiritismo a gente entende a mediunidade como fato, mas a mediunidade não é um dogma do espiritismo, não existe isso, né? Então a gente precisa tirar isso do aspecto institucional e entender que é uma faculdade humana e que quando eu venho aqui no centro trabalhar de médium na terça-feira ou na quinta-feira ou na quarta, eu estou trabalhando minha mediunidade no âmbito institucional. Quando eu estou em casa, ou estou numa reunião, ou eu estou resolvendo um conflito na empresa, ou eu estou de alguma maneira cuidando da minha avó que não está bem lá em casa, tal, eu estou trabalhando minha mediunidade no aspecto dia a dia. Fechado? Tudo bem? Tranquilo? Pronto, vamos bem. Em frente. Anotou as pessoas que responderam para marcar o pontinho? Não percam, hein? Isso faz falta no final do semestre. Médium. Médium é uma palavra que lembra meio, intermédio, né? Eu gosto de associar intermédio, né? Quando eu falo ostensivo, eu falo algo evidente e visível. Quando eu junto essas duas palavras, eu posso trazer essa descrição aqui, ó. Habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões, bem como manipular a matéria em diferentes vibrações. Ok? Então essa é uma definição bem inicial, bem básica para a gente entender que o médium ostensivo, o que diferencia de um médium para um médium ostensivo é o evidente e visível, ou seja, é muito claro, é muito natural, tá? Então, o que acontece? A gente acaba erroneamente falando assim, ó, quem é médium ostensivo, então esse é médium, e quem não é ostensivo não é médium. É assim que a gente trata na prática, sem perceber. Mas se é uma atividade, uma faculdade inerente ao humano, todo mundo que é ser humano é médium. O pessoal que é de Marte, aí a gente não sabe, vai que tem mediunidade lá também, né? Mas, em geral, todo mundo que é ser humano é médium. Em graus diferentes de mediunidade, o que é grau de mediunidade? É quanto a habilidade já está desenvolvida, né? Agora, quando eu falo ostensivo, é porque é evidente e visível, ou seja, a habilidade já está em atividade de uma forma tão evidente que fica ostensiva. Certo? Mas todos somos médiums e alguns são ostensivos porque já está visível e evidente para a própria pessoa. Fechou? Conceitualmente? É um acordo conceitual, né? Não é uma verdade absoluta, mas nós estamos acordando alguns conceitos aqui. Nesse aspecto, ó, para quem é da área de engenharia e arquitetura, gosta de olhar as coisas desenhadas, eu gosto sempre que grava melhor, né? Plano material, plano espiritual, a comunicação, a troca se dá por uma coisa que a gente chama de relação interdimensional. Quando for a relação interdimensional, a gente chama de médium, de mediunidade, certo? Aí entram questões conceituais. Então eu estou encarnado, como é seu nome?
Fábio. E o Fábio está encarnado. Está encarnado? Só para garantir que às vezes eu falo com as pessoas e eu acho que não está. Beleza. Então o Fábio está encarnado. Todo mundo vê o Fábio? Então está encarnado. Beleza. Fechou. Eu e o Fábio estamos encarnados. Se a gente se comunicar mente a mente... Aqui, ó. Você entendeu o que eu falei agora? Viu? A gente já está se comunicando. Vocês ficaram curiosos agora, né? Pronto. Isso é mediunidade? Sim ou não? Mas eu estou encarnado, ele também. A gente acha, pelo menos. Né? E aí? Conceitualmente, isso não é mediunidade. Por quê? Porque nós dois estamos na mesma dimensão. Ok? Encarnado aqui no matéria. Agora vamos lá. A gente vai sentar aqui, eu vou tirar um soninho, vou desdobrar, combinado? Desdobrei. Já estou flutuando aqui em algum lugar. E aí, Fábio, né? Fábio percebe que eu estou desdobrado e conversa comigo. Ele ali acordado, de olho aberto, e eu dormindo aqui desdobrado. É mediunidade? Começa a parecer mediunidade, mas ainda tem gente que tem dúvida. Quando eu falo assim, são os conceitos, tá? Por quê? Porque eu estou encarnado, ele também, mas nesse momento que eu desdobrei, eu estou em outra dimensão. Aí já posso chamar de mediunidade. Entenderam? Isso é conceitual, eu só estou colocando porque isso gera dúvida. Minha dica, eu, Plínio, né? Falando pessoalmente, tanto faz. Né? Não, mas até aqui é mediunidade, a partir daqui é o quê? Não sei, não tem nome. Não, então dorme aí, desdobra, daí vira mediunidade. Brincadeira, mas o que eu quero dizer é comunicação mente a mente de dimensões diferentes. Mas então aqui a gente conversando mente a mente é telepatia? Pode ser. Né? Pode ser. O que eu quero dizer é que mediunidade, conceitualmente, é a comunicação que depende de estar em dimensões diferentes. Fechado? Aí vocês pegam a aula 5 lá, libertação parcial do espírito, que é o desdobramento que eu falei aqui, e entende que ao desdobrar eu estou em outra dimensão, embora eu ainda esteja encarnado, porque eu estou conectado a um corpo físico. Fechado? Fomos bem? Conceitualmente, superado? Superado? Olha o que Adenauer fala aqui no Voo do Espírito. A mediunidade é a faculdade que amplia suas competências psíquicas e que permite que sua mente vibre em frequências que diferem da cerebral, graças às propriedades do perispírito, mantendo o espírito encarnado ou não, sempre em conexão com a sua dimensão de origem. Então, olha só. Estado alterado de consciência é necessário para que haja não é contato, queria falar outra palavra, para que aconteça a mediunidade. Algum nível de alteração de estado de consciência. Não preciso perder a consciência e não saber onde eu estou, mas que também dá, certo? Inicialmente, ao longo aí dos últimos 160 anos, desde que o Espiritismo foi escrito, o Pentateuco foi escrito por Kardec, né? Organizado, estruturado, a gente vem num processo em que a mediunidade cada vez mais se torna, e aí explica o fato da gente entender ela como habilidade, porque vem sendo desenvolvida, né? Vai se desenvolvendo, a gente reencarna. Chega uma hora, a gente está bom nisso, ninja, né? Tá o ninja da mediunidade o negócio. Então, assim, eu já estou dominando o processo de me comunicar, alterando meu estado de consciência. Eu não preciso mais apagar, não lembrar, né? Embora isso não seja errado, só não é suficientemente desenvolvido, precisa ser melhor desenvolvido, precisa de um desenvolvimento mediúnico. Eu, Plínio, e eu vou falar sempre eu, Plínio, algumas coisas, né? Quando eu falo assim, vocês sabem que é a minha opinião pessoal, tá? Como eu aprendi com a minha professora do minha última coisa que eu estudei na vida, que foi assim, como você ainda não tem livro, você não pode se citar, né? Quando eu tiver um livro, eu me cito. Mas então, eu, Plínio, acho, né? Eu posso achar. Ela falava, achar você pode, mas se citar não pode. Então, assim, eu, Plínio, penso o seguinte, que, de alguma maneira, a gente tem que pensar que se eu estou me comunicando com alguém, com algum tipo de estado alterado de consciência, eu estou num processo mediúnico. Esse alguém é um terceiro? Sim, é um terceiro, é outro espírito. Está encarnado ou não, não importa.
Importa que eu estou me comunicando através de um estado alterado de consciência. E aí, mas está na mesma dimensão. Aí é um problema já de conceito. Superamos isso, eu vou para a segunda questão, que é: eu tenho efetivamente consciência do que eu estou fazendo, né? Então, aquilo que eu posso ter uma mediunidade assim, que eu apago, converso lá com a minha bisavó, que já morreu faz 30 anos, e falo, nossa, foi mediunidade, nem lembro de nada, volto falando, o que aconteceu, onde que eu estou? Foi mediunidade? Foi, mas eu não consegui trazer para a consciência, certo? Quando as pessoas olham para isso e falam assim, tá precisando de educação mediúnica. Eu, Plínio, não gosto de educação, porque daí eu estou falando que o outro não está educado, eu prefiro desenvolvimento, tá? É uma chatice com a palavra. Mas, de alguma forma, é o processo de desenvolver a minha mediunidade para que eu altere o estado de consciência, exerça a comunicação, execute a comunicação e volte o estado de consciência trazendo o resultado da comunicação para o consciente. Em estando com isso treinado, acontece tudo com você observando e gravando online ao mesmo tempo. Até para aproveitar a moda do online, né? Apesar que hoje não é um dia muito bom, que tudo ficou offline hoje, mas tudo bem, deixa para lá. Então, assim, na prática, a gente tem que entender que à medida em que eu desenvolvo minha habilidade mediúnica, eu consigo estabelecer um estado alterado de consciência conscientemente, né? Ficou meio redundante, mas de forma consciente eu altero meu estado de consciência, estabeleço a comunicação, retorno e assisto tudo, gravo tudo, percebo tudo. Porque é natural, é uma faculdade minha, é como se eu estivesse usando uma ferramenta do meu cinturão de habilidade, que nem o Batman e o Robin lá. Diga. Não estou ouvindo, peraí, deve estar desligado. Alô? Agora foi. Eu estou tentando fazer analogia com o que você comentou sobre a questão de você ser médio da comunicação, na verdade, né? Certo. Da mediunidade, da comunicação, dentro desse plano ou em planos diferentes. E agora com a alteração do estado de consciência. Do estado de consciência, né? E aí eu fiz uma analogia, eu gosto muito de física quântica. Muito bem. E uma das coisas de física quântica que eles falam é que você precisa chegar a um estado de alteração de nível de consciência para que você consiga concretizar as coisas que você quer. E aí, eu não estou falando no plano material, você vê algumas pessoas que praticam física quântica para cura. Uhum. E já existe estudo e é uma coisa que realmente é algo que tem uma comprovação até então científica, né? O que dizem, certo. né? Isso é uma forma de mediunidade também? Não. Entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Porque está tudo nesse plano e é com a própria pessoa. Entendi. Eu falaria assim, ó, tudo está do mesmo lado da força. Tá tudo do mesmo lado da força, mas não é a mesma coisa, tá? Então, assim, brincadeiras à parte. Quando a gente está falando de energia, de física quântica, né? A gente tem sim uma relação com o que a gente fala quando a gente fala de mediunidade, porque a gente está falando de corpos sutis, a gente não está falando, né? A gente não tem ainda uma descrição exata do que seja o espírito, a gente viu lá na aula 3, né? Quem viu, quem não viu, é bom ver. Está gravada, já tem no TV Harmonia, né? Então, assim, o que é o espírito, o que são os corpos sutis e tal. De alguma maneira, a gente está indo para um nível que a gente vai precisar da quântica para explicar. Mas não é a mesma coisa. Conceitualmente, são duas ciências que estão andando em paralelo, mas são cada uma com as suas definições, tá? Não misture para você não bagunçar, mas use uma dentro da outra. Pronto. Bagunça é ótimo. Bagunçar é excelente, gente. E aqui no básico, ainda mais bagunça a gente fizer, melhor a gente avança. Aqui, ó, Itaruma, mais uma aqui. É possível uma pessoa não ter uma mediunidade extensiva, mas ela ter características mediúnicas e ela conseguir desenvolver ao passo que ela acaba possuindo mediunidade extensiva? Sim, natural. É uma habilidade normal, desenvolvível, e você desenvolve até ficar ostensivo, por exemplo. Pode ser que não seja na mesma vida, pode ser que demore um pouquinho mais, né? Porque a primeira questão que a gente tem que superar muito bem para lidar bem com a mediunidade de forma natural é a nossa relação com a morte, né? Porque afinal eu vou falar com o morto, né? Se eu não lido bem com a morte, como que eu vou lidar bem com o morto, né? É quase a mesma coisa, né? A coisa e o coisa, aquilo que eu falei da mediunidade e do médium, né? Então, se eu não trato, eu não consigo lidar bem com o tema morte, eu não tenho essa habilidade ainda
integrada, né? É um tema todo atrapalhado para mim. Como que eu vou querer falar com quem morreu bem? Né? Porque representa a morte ali, né? De alguma forma. Então, sim, é possível e é assim que acontece. Normalmente, quem está em mediunidade ostensiva é porque já veio desenvolvendo isso ao longo de um tempo. Tá? Fomos bem? Avançamos? Ok aqui? Gente, estou tão feliz de dar aula presencial aqui, sabia? Só para dividir com vocês. Bom. Ó, lá no livro dos médiuns, isso aqui é preguiça de facilitador, ó, LM, livro dos médiuns, tá? Na questão 159, eu pincelei algumas coisinhas só para a gente trazer aqui para discussão, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Lá naquela época era assim, só falava do homem, mas é o ser humano, tá? Tinha mulher também já era normal. Já tinha inventado, Eva já tinha sido criada, tá? Só para não deixar de fazer uma crítica social, né? Não é privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. É muito bom isso. Então isso para mim é muito claro. É aquela pergunta que eu faço, né? Quem aqui é médium? Aí, né? Quem aqui é médium? Chegou mais gente. Vamos perguntar de novo. Quem é médium aqui? Legal. Quem é ser humano? O número nunca bate, gente. Sempre tem um extraterrestre assistindo a aula. Não sei o que acontece. Né? Porque deveria ser o mesmo número, tá? Porque, olha só, já estão falando isso 150 anos atrás, gente. Né? Todo mundo é mais ou menos médio, de uma forma, né, diferente, está falando a mesma coisa que a gente falou. Aí a gente vem para uma palavra que é comunicação mediúnica. E aqui tem uma questão que é vontade, eu acho importante, porque tem gente... Quem tem medo aqui de mediunidade, de espírito e tal? Assim, medão, hein? O medo forte dela. Quase que ela levanta da cadeira e sai correndo. Quem tem medo aqui, então? Só você? Pô, que legal. Bem-vindo. Todo mundo tem, só que não fala, entendeu? Você quer ver? Ó, deixa eu ver, vamos fazer um teste do medo. Beleza. Quem tem vizinho aqui? Quem tem vizinho, ergue a mão. Participem, gente. Ergue a mão, exercício. Não fizeram nada de exercício hoje que eu sei. Pronto. Ótimo, legal. Então, 10 da noite, você está em casa, seu vizinho toca a campainha, está chovendo, certo? 30, você faz o quê? É seu vizinho, você conhece, faz 5 anos já. Você atende? É o vizinho, você conhece. Ah, então você tem medo de vivo também, né? Aí não dá, aí não vai. Pronto, tirando ela que tem medo do vivo e do morto, mas o vizinho bateu, o que a gente faz normalmente? Atende, claro, é o vizinho, a gente já conhece. O vizinho está nervoso, chorando, molhado da chuva, está chovendo. Aí você acolhe ele e dá um copo com açúcar, né? Aí se ele tiver diabetes, você já mata, coitado, mas é outra história. Beleza, a gente faz isso sempre, né? Dá um copinho com açúcar para acalmar. Conversa com o vizinho, conversa. Quem conversaria com o vizinho nessa hora? Normal, né? Beleza, fechou. Tudo bem? É assim que a gente faz, não é? Você faria assim? Dá? Encarar? Vizinho que você conhece, tá? Beleza, fechou. Gente, acontece que o vizinho morreu ontem. E aí você está em casa, triste porque morreu o vizinho. E toca a campainha meia-noite. Você olha lá, quem é? O vizinho. Quem agora já está embaixo da cama? Só tá os pezinhos ali, ó. Ela já tá, ó, que eu já sei. Quem mais já está embaixo da cama nessa hora? Olha lá, Itarumã também. E aí, Suzaninha? Aqui, ó, viu? Então a gente ainda tem medo de gente que morreu. A gente tem medo de espírito, tá? Beleza, fechou? Pronto, viu? Tem mais gente, não se preocupe, é normal. Tamo junto. Ó, comunicação mediúnica depende da vontade, consciente ou não. Olha o segredinho ali, ó. Sabe por quê? Você gostaria de ver espírito? Meu Deus, não, brincadeira. Não precisa, não. Relaxa. Ah, pronto. A gente fala, não quero ver, não quero ouvir, não quero sentir, não quero me arrepender, não quero nada. Mas acontece, Plínio. Como que depende da vontade? Né? Porque é consciente ou não, gente. Você pode consciente não estar com vontade de estabelecer uma comunicação mediúnica, mas inconscientemente, ou seja, você, espírito, tá louco ali para começar um papo com quem já foi, né? Para com quem não está mais encarnado, para desenvolver essa habilidade mediúnica, para utilizar esse potencial de conexão com todas as outras pessoas. Quantas pessoas tem aqui? Conte só e me fale rapidamente assim, Itarumã. Quantas pessoas tem aqui? Pense nisso. Então, assim, na prática, ó, depende da vontade consciente ou não do espírito médium
e do espírito comunicante. Então, depende da vontade. Não tem comunicação sem vontade. Se você não quiser, você não fala com a pessoa. Se o vizinho tocou lá, você abre a porta se quiser, não é? E se ele tiver se morrido no dia anterior? E ele tocou lá? Você abre a porta se quiser. Mas espírito precisa passar pela porta ou passa pela parede? Está sendo educado, né? Legal. Ele não descobriu ainda que ele passa, né? Quando ele descobrir, aí não dá mais. O que eu quero dizer, gente, é que depende da vontade. Ah, mas não é assim, porque, pô, eu tenho medo, eu ouço. Depende da vontade. Se você está vendo e ouvindo sem achar que quer, é porque inconscientemente você quer. Então agora vai se conhecer, vai entender por que efetivamente você, de forma inconsciente, está interessado nesse contato mediúnico. Certo? Quantas pessoas? 35. Você não contou os desencarnados, né? Imaginei. Né? Então, veja só. Se a gente amplifica e amplia essa possibilidade, tem mais de 200 pessoas assistindo a aula. Eu queria conversar com essas pessoas também. Né? Um dia eu fiquei forçando a barra e ficou perguntando aqui, não conseguia dar aula. Então, eu quero perguntar. Né? Então, assim, efetivamente, a gente tem que pensar quanto a mediunidade nos abre de possibilidade de troca, de ampliação. Não é só para pensar no vô que morreu, vou encontrar meu vô. É para pensar na mediunidade no aspecto dia a dia. É para pensar nas faculdades mediúnicas para ampliar nossas possibilidades de conexão com pessoas do planeta. É para você estar diante de um problema de... Quem é que é engenheiro? Pronto, estou lá diante de um problema que eu não consigo resolver numa máquina, ou num cálculo, numa planta, ou num projeto. E falo assim, peraí, deixa eu achar uns engenheiros perdidos aqui, voando aqui, me dá uma ajuda para resolver esse negócio aqui. E saiu uma intuição e você fala, valeu, obrigado. Né? Tal qual você pega o celular e liga para um amigo e fala, me dá uma ajuda aí, né? Como que eu resolvo esse negócio aqui? É a mesma coisa. Então é para isso, tá? Fechado? Um tema bem importante que a gente precisa trabalhar é esses dois termos aqui, comunicação mediúnica e comunicação anímica. O que é anímico? É tudo que está relacionado a conteúdos próprios do nosso. Aqui está ruim essa escrita porque não é nosso espírito, mas esse nosso não é pronome possessivo, tá? É só para indicar. Ou seja, é meu, é meu conteúdo, é conteúdo meu. Então, eu espírito com conteúdos meus. E mediúnico, o conteúdo é de outro espírito. Essa é a única diferença. Então, eu tenho conteúdos, mas meus conteúdos são os meus conteúdos, eu sei, eu tenho lá guardado minhas fotos desde criança, né? Não é assim? Eu sei toda a minha história, tal, de outras vidas. São aqueles conteúdos que a gente ainda não tem claro nesse personagem aqui, Plínio. Esse espírito aqui já passou por vários lugares. Cada um de vocês, como espírito, já viveu diversas encarnações e está vivendo essa atual, tá? Quando o conteúdo é meu, ele é anímico. Quando o conteúdo é de terceiros, é mediúnico. Qual que é a questão aqui? A questão é a gente tomar um cuidado para, de alguma maneira, e sem crise, porque tem uma crise histórica com isso. Por que tem uma crise histórica? Porque se fez muito, como que fala? Quando engana? Charlatanismo, né? A pessoa falava que estava dando uma comunicação de um espírito tal, e era ela mesma, o conteúdo dela. E aí criou um problema de preconceito com o anímico, que é assim, mas é seu, isso não é de espírito, não serve. Como que não serve? E eu sou o quê? Sou um espírito? Quer dizer que eu não tenho importância, né? É quase que a revolução do eu aí, né? Então eu sou importante, meus conteúdos são importantes, as minhas questões são importantes, e o anímico é importante. Eu só preciso separar quando é anímico e quando é mediúnico. Mas eu não sei separar. Relaxa. Um dia você vai saber de forma natural. Porque você vai reconhecer a sua própria energia e vai reconhecer a energia do outro. Você sabe quando é do outro pela vibração, não é pelo assunto, porque você não conhece todas as suas vidas. Eu nunca falei desse assunto, não sei. Como não? Você viveu aonde em 1342? Onde você estava em 1342? Você não lembra? Boa pergunta, viu? Então, de repente esse assunto é seu, né? Entenderam? Fechado? Então, não podemos ter preconceito, não devemos.
não devemos ter preconceito com o anímico, porque o anímico sou eu, não o Plínio, cada um de vocês, tá? O anímico somos nós e a gente tem que dar valor para isso, porque a gente está aqui para a gente evoluir. Não é para evoluir os outros, não. Isso é consequência. Ninguém tem missão de evoluir os outros. A gente tem a nossa proposta de evolução própria, tá? E aí vai evoluir os outros como consequência da nossa evolução. Diga. Oi, Plínio. Tudo bem? Como entender essa vontade não consciente do espírito médium e do espírito comunicante? Em que sentido entender? Eu entendo vontade como algo necessariamente consciente. Ah, não, porque a vontade pode ser inconsciente, sim. Como é essa vontade inconsciente? É aquilo que você fala que não tá, mas tá. Porque não tá consciente ainda. Né? Quando a gente está falando de consciente, a gente está falando de algo do personagem. Quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de algo que está saindo do espírito, do inconsciente, dos conteúdos do psiquismo, né? Que estão no conteúdo que é do espírito, ou seja, é meu conteúdo como espírito. E não está claro para mim aqui no consciente, não está claro para o personagem Plínio que essa vontade é minha. Né? Então aí tem N questões, a gente vai estudar isso muito no ciclo 6 e no ciclo 7, que são as questões do psiquismo e das coisas que a gente... Eu imaginei, desculpa te interromper, que seria assim, a vontade do espírito médium ou do espírito comunicante. Mas como é eu imaginei que essa vontade fosse condicionante para a gente permitir ou não isso, tá? Tá, é condicionante, mas ela pode ser inconsciente. Ou seja, você pode estar se comunicando com o espírito e aí eu, Plínio, me comunicando com o espírito. Eu, Plínio, falo, eu não queria estar falando com esse espírito, não queria estar ouvindo esse espírito. Normalmente é assim, quando a gente tem mediunidade ostensiva de susto, assim, você fala, eu não quero ouvir, mas inconscientemente eu quero, por isso que eu estou ouvindo. É nesse sentido. Então a vontade, consciente ou não, minha e do espírito que está se comunicando. Porque se um dos dois não quiser, não tem comunicação. Só para finalizar, tá, meu pensamento, é porque às vezes essa comunicação se dá primeiro com as sensações físicas e nada agradáveis, extremamente desconfortáveis e muitas vezes até naquele sentido assim, não estou conseguindo controlar isso. Sim. Até a gente perceber do que se trata, aí é um longo caminho, entende? Claro. Por isso eu queria saber sobre essa vontade. Obrigada. Legal, mas desculpe, eu vou só seguir na sua fala porque ela é importante, tá? Então assim, quando ela falou, mas às vezes isso não é positivo, não é uma comunicação. E aí, tudo bem? Como foi, né? Como foi lá em 1392, né? Guarde o ano, que é importante. Nada a ver, chutei. 1392, como foi lá? Não é uma comunicação legal, às vezes. É uma comunicação de raiva, de medo, de susto, né? De energia ruim, de coisa, uma sensação que você não queria. Mas inconscientemente, essa sensação, essa vibração, só é percebida pela gente se tiver uma vontade inconsciente da comunicação acontecer. A gente vai estudar isso na aula... Nós estamos na 11, né? 12 e 13, obsessão e desobsessão. Né? Não existe obsessão unilateral. Não existe. Não existe alguém fazendo algo para prejudicar o outro unilateralmente. Sempre tem a participação dos dois, direta ou indiretamente, consciente ou inconsciente. Tá? É um tema bem importante e sua fala é muito legal, porque parece, né? Às vezes eu vou falando de um jeito que parece que só é coisa parte legal. Mas vamos lá. Alguém aqui já recebeu uma ligação de um cara que você tem vontade de desligar na cara dele e não consegue? Mas aí você desliga ou não desliga? Eu desligo, gente. Eu aprendi isso na vida, faz uns anos já. Cai a ligação, aí eu dou um tempo, esfrio a cabeça e falo, oi, caiu a ligação. A pessoa está lá surtando, né? Mas você tem essa vontade e às vezes ela não acontece. É quase isso, tá bem, lógico, bem pobre minha comparação, mas é quase nesse sentido. Aqui, Su. Plínio, quando você falou que o problema obsessivo tem que ter a vontade de ambas as partes, do espírito encarnado e do desencarnado, né? Apesar que existe encarnado para encarnado e tal, mas como é que entra nesse aspecto quando a pessoa é criança, é um bebê, por exemplo? Legal. Vou lhe dar uma resposta de uma semana, pode ser? Aula 12, semana que vem. Não vou entrar, senão eu vou entrar na aula da semana que vem. Dá para segurar? Tranquilo? A ansiedade aguenta?
Fechado. Só pra gente não entrar na aula, porque a aula da semana que vem é obsessão, ou seja, a gente vai falar exatamente disso. Não sou eu, mas você pega essa pergunta e já de primeira. Bom dia, eu queria saber, né? Já começa perguntando de manhã. Fiquei uma dúvida em relação à comunicação e intuição, né? A questão mediúnica. Tá. Muitas das vezes a criatividade e inovações vêm muito da intuição, né? Agora, como é que essa intuição viria de espíritos que não têm a experiência que a gente tem? Legal. Só uma coisa para você ir pensando durante a semana. Voltei aqui na pergunta que me deu uma intuição aqui. Lembre que toda criança, todo bebê é um espírito que já tem diversas encarnações. A partir disso, sua resposta vem, tá? Legal? Você gostou da ideia, né? De ajuda no projeto, tá? Essa pergunta, entendi. Pronto, olha só. De alguma maneira, gente, assim, eu posso ajudar ele no cálculo de integral lá? Eu estudei direito. Provavelmente não vou dar conta. Vai pegar um negócio, não sei, valeu, né? Mas e minha habilidade matemática de 1392, né? Quando eu estava escrevendo lá com Arquimedes, sei lá, chutei o nome do cara, né? Eu não sei quanto eu já desenvolvi, eu não sei o que eu já tenho, mas em geral eu só posso ajudar naquilo, eu só posso entregar habilidades que eu já treinei, eu já desenvolvi, né? Não, se eu estou entregando algo, né, que eu nunca estudei, é porque eu já aprendi isso em algum lugar ou alguém está me dando a pesca, tá? Então é nesse sentido. Aí vem uma outra questão da mediunidade que é muito legal, que através da mediunidade eu começo a me conectar com os meus conteúdos anímicos de habilidades desenvolvidas em outras vidas. Olha que legal. E aí eu começo a trazer isso, e eu começo a potencializar, e eu começo a desenvolver uma variedade de frentes de conexão de conteúdo e de habilidade muito mais ampla, porque eu também estou buscando dentro de mim tudo que eu fiz nos últimos 5.000 anos. Sacou? Ô, Plínio, eu queria dar um exemplo que acontece comigo com uma certa frequência e eu fiquei na dúvida agora se seria mediúnica ou anímica. Certo. Eu pedalo bem cedo e às vezes a turma termina dormindo muito e eu termino indo só. Certo. E toda vez que eu saio assim, eu já estou com um plano do pedal mais ou menos na cabeça, roteiro e tal. Quando tem a desistência, eu vou só. Eu sempre fico pensando e muitas vezes eu tenho um sentimento de tipo, a última que eu tive, por exemplo, eu ia pedalar pro lado lá de Freitas e tal, e falei, não vou entrar no Orlando Gomes. Fiquei com aquilo na cabeça, não vou entrar no foi um negócio muito assim, nítido, forte. Eu falei, não vou, fui pelo Show Paralela, fui pela Orla e não passei no Orlando Gomes. A gente sabe que é um lugar perigoso para andar de bicicleta sozinho. Aí minha dúvida é essa: seria anímico ou mediúnico? Pronto, vou lhe fazer essa pergunta. É anímico ou mediúnico, na sua opinião? Eu achava que era anímico. Certo. E agora? Era do passado, é assim no presente? Não, na verdade é o contrário. Eu achava que era mediúnico. Eu achava que era alguma coisa soprando no meu ouvido. Só que com sua explicação agora, eu acho que de repente pode ser uma experiência, um jornal, o que eu leio, né? o que me contam, o que acontece com outras pessoas. Muito bom, é isso mesmo. Pode ser os dois. Pode ser você animicamente fazendo uma avaliação racional e dizendo, opa, né? Não vou por aqui não porque não faz sentido, não é seguro, tal. E pode ser um espírito que pedala, que acostumar, que vê, que de alguma maneira é próximo de você, que te dá uma intuiçãozinha, não vá por aí hoje, que, né, tem um pessoal mal intencionado ali e tal. Pode ser os dois. Na dúvida, siga, né? Eu faço isso, né? Na dúvida se é meu ou se é do espírito, deu a intuição, não vou por ali, eu viro, mas eu já cansei de voltar para casa do pedal, assim, volto, não, tive intuição, não vou, volto e vou correr na rua. Não tiver, pode ser que for, pode ser nada, pode ser preguiça de pedalar, que animicamente eu estou falando, hoje vai acontecer alguma coisa e não vai, mas pode também ser algo. Então, na dúvida, eu respeito as minhas intuições, sendo elas anímicas ou mediúnicas, né? Eu, Plínio, faço isso. Mas com o tempo você começa a sacar o que é seu e o que não é, né? Você começa a ter, porque a energia é diferente quando é mediúnico. Por que a energia é diferente quando é mediúnico? Valendo 2 pontos. Essa é boa, hein? Por que a energia é diferente quando é mediúnico? Pode falar assim, fala só, pá.
da energia de outro espírito com a sua. Muito bom, 2 pontos assim, ó, pá, de primeira. Porque tem um acoplamento da sua energia com a energia do outro espírito, a energia é diferente. Não é a sua energia. Ou seja, tem a energia de alguém. A gente sente isso, não sente? Quando a gente sente a energia de encarnado, imagina do desencarnado, que é mais sutil, né? A conexão das energias de outro com você para dar uma comunicação faz com que você perceba a energia diferente. Então, ao estarmos atentos, a gente percebe na intuição se ela é nossa, anímica, ou se é de outro. Tá? Isso com o tempo você treina, fica fácil. Você fala, essa não é minha energia, é de outro. Pode ser energia boa, ruim, né? Vamos chamar assim só para classificar, mas é uma energia diferente da minha. E aí você reconhece, tá? Professor, onde é que está a relação interdimensional na mediunidade anímica? Não está. Não é interdimensional, porque não existe mediunidade anímica. Tá? Então, existe comunicação mediúnica ou comunicação anímica comigo mesmo. Aí não é mediunidade. Se é anímico, não é mediúnico. São opostos, tá? Fechou? Fomos bem? Belezinha? Ó, aqui entra um tema, e aí vou falar como Plínio, aquela minha, eu acho que, né? Eu entendo que essas classificações todas são todas didáticas, né? São úteis para estudar, tal, mas não se prendam, né, no rótulo. É rótulo. É importante, toda ciência precisa de, né, de critérios de classificação, então é fundamental. Mas não se prendam aos rótulos de tipo de mediunidade, o tipo, né? Uma vez eu fiquei numa briga eterna, não sei porque é um tipo de mediunidade que era um nome que não existia no lugar que ele estava lendo. Falei, a gente vai ficar o resto da vida brigando aqui. Eu estou vendo a mediunidade acontecer. Dá um nome para ela e segue, né? Então, assim, de alguma maneira, para facilitar, a gente pega os tipos de mediunidade e o médium é o médium dono daquela mediunidade. Então, por exemplo, médium curador, qual é a mediunidade? Não dá para, não, a gente nem erra na prova essa, né? Médium psicógrafo, psicografia. Médium vidente, né? Vidência, essa já tem, é difícil que muda a palavra. Médium inspirado, inspiração, né? Aqui tem uma discussão gigantesca se inspiração é mediunidade ou não. Então, assim, aí abre um outro campo aqui, ó, abre uma pós-graduação toda aqui, ó, nessa linha aqui. Sensitivos, audientes, audição, psicofônicos que dão comunicação falada. Isso aqui é importante, ó. Médium de incorporação, já ouviram? Quem assistiu Ghost? Vocês acham que aquilo é aquilo mesmo ou é o Hollywood ali? O que vocês acham? Tipo, entra assim na pessoa? Hollywood, né? Não ocupa o mesmo lugar no espaço, né? Já está escrito isso na ciência. Então, assim, ó, a comunicação, a gente vai ver já, se dá mente a mente, mas ninguém entra dentro do outro. Não é assim, não é de entrar dentro do outro. Mas a pessoa está lá balançando, está com os trejeitos, está falando, eu olho para ela parece a pessoa que morreu e que está falando. Tudo isso é impressão da mente do espírito comunicante no sistema nervoso central do médium que está dando a comunicação. Mas a pessoa não entrou e não tomou o corpo e não toma, não tem como. Não existe isso. Certo? Não existe isso. Então, a gente chama de incorporação, mas não entra dentro do corpo. Certo? É uma palavra que não está bem usada na história aí. Ela é psicofonia. O que é psicofonia? O espírito comunicante se aproxima, faz a conexão mente a mente, faz o comando para o meu sistema nervoso central, que faz meus braços mexerem, minha boca falar, minha aparência, minha face, né? Fazer uma aparência de brabo, ou de feliz, mas não entrou dentro de mim e não entra de jeito nenhum. Certo? Então, quando a gente fala de comunicação mediúnica de médium de incorporação, é psicofonia. Deu uma incorporação ali e passou o santo, né? Psicofonia. Mesmo que tenha todos os trejeitos, só é uma psicofonia na qual ele entregou mais comando do sistema nervoso central do que simplesmente a fala. Porque eu posso falar assim, estou com raiva.
Só estou passando a fala da raiva. Ou eu posso chutar a cadeira para demonstrar a raiva. Concordam? Usei um pouco mais do meu sistema nervoso central, que foi movimento, chute, expressão física. Então, a comunicação vai com quanto você permite essa comunicação avançar. Isso é treino também, tá? Ah, é educado, não é? Isso para mim é delicado. As pessoas costumam falar, mas a médium educado passa a comunicação só pela fala. É um pouquinho delicado porque gera um preconceito com outras religiões, inclusive, que entendem que a comunicação mediúnica tem que se dar com a manifestação física, né? Então, para não ter preconceito, eu prefiro entender que é um desenvolvimento mediúnico no qual a gente vai fazer a psicofonia usando a fala ou usando a escrita, né? Não precisa usar o trejeito, o balançar a mão, né? e tudo mais. Porque a gente entende que é o conteúdo. Sacaram isso? É o conteúdo da comunicação. Não é a expressão física para mostrar o conteúdo, né? Agora, estou com raiva. Você sentiu minha raiva? Né? Então, talvez por isso, né? Se eu fizesse, né? Não ia também, né? Que ia ser engraçado. Tá, beleza. Foi uma tentativa. Entenderam? Beleza isso? Isso é importante porque divide um pouquinho esse tema. Sonambúlicos, e aí é um outro tema mega discutido, que dá mais umas 2 pós-graduação aqui, que é a mediunidade de sonambulismo, o sono, o REM, o sono não REM, toda aquela questão para quem estuda sono, que é onde que o sonambulismo vira mediunidade, onde que ele é só uma questão que não está relacionada à mediunidade e é anímica. Sabe quando que o sonambulismo é mediunidade? Quando você... eu fui sonâmbulo a vida toda. Pronto, bem-vindo ao clube. Né? Então, no momento em que você faz entra em estado de sonambulismo e conversa com outro espírito e volta e fala, ali você já está mediunizando. Você não está mais anímico só. Né? Então, eu levantava e ia lá no quarto do meu pai falar com meu pai, anímico. Né? Mas aí eu levantava e contava pro meu pai que eu não sei quem, que tinha morrido mediúnico. Olha, ele está aqui, ele veio falar com o senhor, tal, mediúnico, tá? Então o sonambulismo se torna mediúnico quando envolve um espírito de terceiro, ou é anímico quando é só você e você mesmo. Né? Eu tenho dos dois, para quem precisar. Minha mãe tem várias histórias boas para contar. Né? Minha mãe tem altas histórias boas de sonambulismo. Eu queria saber, na verdade, assim, algumas crianças têm terror noturno. Certo. Isso tem alguma coisa a ver com a mediunidade, com espíritos? Talvez, né? Não dá para falar assim objetivamente, sem uma análise de um psicólogo e tudo mais, né? Mas talvez possa ser, sim. Minha filha tinha um acordo na minha casa quando minha filha era bebê, que depois das 9 da noite até as 6 da manhã era eu, e até, né, das 7 da manhã até as 9 da noite era minha esposa. E a primeira coisa que eu fazia quando chegava no quarto era conversar com os espíritos que estavam lá importunando. Eu falava, gente, é hora de dormir, vocês podem deixar a criança dormir, né? Ah, mas a gente quer brincar. A gente dormir, porque eu tinha essa facilidade, então, aí nem encostava na minha filha, só voltava, e a galera saía do quarto, minha esposa falou, nossa, como que você consegue? Eu falei, não, mas é que ela tava, eu só cheguei lá, ela se acalmou, tal. Não, eu cheguei lá, tinha 10 espíritos rodando em cima do berço, como que o bebê vai dormir? Né? Não vai dormir. Fala, gente, hora de dormir, amanhã cedo vocês brincam, né? Entenderam? Então, né, usando isso só como exemplo de uma realidade, pode ser, pode não ser. Acontece que vocês aprenderam na aula de reencarnação, né? Nos primeiros 7 anos a gente é muito mais para lá do que para cá. Então a gente tem muita clareza dos 2 planos, das 2 dimensões. E aí, sim, pode estar rolando um mega contato mediúnico ali, né? Inicial, tá bom? Fomos bem? E de materialização, vocês já aprenderam também na aula passada, né? Tem a mediunidade de efeitos materiais e de efeitos inteligentes. A de materiais depende de ectoplasma para que as coisas se materializem, mas esse é o tema da aula passada, a gente não precisa falar muito. Fomos bem? Tranquilo até aí? Tudo certo? Todos bem? Tem alguém com sono aí? Não? Vamos levantar? Isso fazia lembra que eu falei, isso era muito legal, né? Lembrei agora. Levante um pouquinho da cadeira. Pronto, 8h30, a hora de levantar, a hora do momento levantado. Pronto, cumprimente o espírito desencarnado que está na cadeira do lado vazia aí, por favor.
E aí, tudo bem? Pergunta se a aula tá boa, né? Pergunta aí se a aula tá boa, tal. Pronto. Quem aqui mora com o espírito? Ah, vocês estão ficando bom, hein? Muito bom. Você mora com o espírito, você tem medo ainda? Pronto, gente. Pode sentar. Obrigado. Era só para o sangue circular, tal, para as coisas ficarem mais... Beleza? Fomos bem? Ó, viu? Já tinha gente dormindo, não tem mais. Legal. Nem tinha, gente. Era brincadeira. Acho que estava desencarnado o que estava dormindo. Eu que achei que era encarnado, misturei. O médium e o fenômeno mediúnico. A primeira proposta que eu tenho é que a gente pare de falar fenômeno. Né? A Plínio já vai revolucionar a Bíblia, né? Não vai dar certo isso. Corta, senão depois você é expulso do negócio. Ó, pense comigo, fenômeno. Quando eu chamo um negócio de fenômeno, eu tiro ele do natural, não tiro? Então essa palavra não ajuda, gente. Se eu estou pretendendo naturalizar a mediunidade, como que eu chamo de fenômeno? Né? Mas tudo bem, está escrito, 150 anos. Então assim, foi escrito essa palavra fenômeno 160 anos atrás. Então vamos dar um desconto para o fenômeno e vamos chamar de mediunidade, combinado? Né? Porque fenômeno eu já separo, não fica lá no cima da montanha. O fenômeno para mim é assim, fenômeno, né? Vai iluminado, né? Esse negócio todo. Beleza? Fechado? Então cuidado, né? Se chama fenômeno só porque foi escrito 160 anos atrás, mas não é um fenômeno. É uma natureza nossa, é normal, é natural. Vai ser natural quanto mais eu entender que ela pode ser natural. Vai ser do dia a dia quanto mais eu entender que não é um fenômeno. Senão vai ser sempre fenomenal, né? Vai ser um negócio inatingível, assim. Fechado? Proposta Plínio essa. Lembram disso? Aula de espíritos. Quem estava na aula e lembra desse quadrinho aí? Ergue a mão só para eu ver. Assistam de novo lá, tá? Quem não lembra, que é importante. Tá? Esse entendimento do que vem a ser o agregado humano é muito importante para tudo que a gente discute aqui. Né? Então nós temos uma visão tríplice, que é espírito, perispírito e corpo físico. E temos uma visão setenária, que fatia o perispírito em outras fases. É só uma lupa, é só olhando ele mais detalhado. Certo? Então, de alguma maneira, essa visão aqui, ó, corpo físico, duplo etérico, corpo astral. Aqui começa o perispírito. Então, nessa visão já tem entre o corpo físico e o perispírito um corpo chamado duplo etérico. Guardem ele, que ele é bem importante. Vocês sabiam que vocês não estariam encarnados se não existisse o duplo etérico? Olha que coisa importante. A gente não encarna se não tiver um duplo etérico. Ele é fundamental. Além de fazer a conexão, ele é responsável pela nutrição de energia do corpo físico. Então, é fundamental. Sabe aquela história dos chakras, os centros de força? Fica no duplo etérico. A gente não vive sem centros de força, não tem. É igual um brinquedo sem pilha, não funciona. Só serve para enfeitar. Tá? Então, os centros de força estão no duplo etérico. Então, o duplo etérico é bem importante. Quem aqui conheceu o duplo etérico? Você vê, né? A gente está nessa idade, a gente vai descobrir que o negócio que eu preciso para estar vivo quando eu estou com 40, né? É sacanagem isso, né? Eu já reclamei isso para minha mãe, mas ela também não conhecia, então não adiantava. Pronto, gente. Tem coisa que a gente não sabe que existe e a gente não cuida direito, né? Quem é que cuida do duplo etérico todo dia? Tá sério o negócio, hein? E aí, Suzane? Você cuida do seu duplo etérico diariamente? Muito bem, faz bem. Gente, ó, duplo etérico, corpo astral é a primeira camadinha aqui do perispírito. Astral, mental inferior, mental superior ou causal, búdico e átmico. E aí, gente, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visão setenária, tá bom? Combinado? Ah, não vou decorar esse nome. Não precisa, relaxa. Só entenda que é as fases, as partes. Quando você for se aprofundar, você vai entender o que acontece com o astral, o que guarda no mental superior, o que guarda no mental inferior. Mas aí é no nível do detalhe, né? Aí ao longo dos ciclos você vai, opa, vou precisar daquele conteúdo, aí vou avançar. Para que a gente está falando disso agora, Plínio? Então, se não vou precisar decorar? Porque são só nomes, né? E principalmente porque está em outra língua, aí é mais difícil ainda. De alguma maneira, gente, aqui, ó, o perispírito, então, é aqui, o espírito é lá o átmico, e o corpo físico é aquele para não zerar na prova, né? Corpo físico. Aí ninguém erra.
Beleza? Fechou? Fomos bem? Tranquilo? Então, se tiver que agradecer alguma coisa antes de dormir hoje, agradeça a existência do duplo etérico. Ó, já temos uma nova proposta, né, de prece antes de dormir. Obrigado por eu ter um duplo etérico que faz eu estar vivo todo dia, né? Beleza? Combinado. Gente, olha só, a mediunidade é faculdade do perispírito, a comunicação ocorre entre níveis de consciência, mente a mente. Então, ela é uma faculdade humana que acontece a partir do perispírito, que é uma das estruturas do nosso agregado humano, e que se dá mente a mente, psiquismo a psiquismo. Então, o contato mediúnico se dá a partir de 2 psiquismos. O meu psiquismo como médium e o psiquismo do espírito comunicante como espírito comunicante. São 2 espíritos se comunicando mente a mente. A gente vai estudar muito a mente aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente estuda bastante aqui na ULI, principalmente a partir do ciclo 3, a gente vai intensificando e a gente vai estudar bastante essas questões do psiquismo e as questões da psicologia do espírito aí, tá? Então, olha só, é um desenho esquemático também para facilitar. O corpo físico do médium, o perispírito, é tudo simbólico, tá? Não é assim exatamente. É só para desenhar, senão a gente não entenderia também. Aí, mente a mente, e a mente está no perispírito, nosso psiquismo está no perispírito, não está no cérebro, como a gente achava antigamente, né? Se dá a comunicação do espírito comunicante e traz para a consciência aqui, para o personagem Plínio, o que está acontecendo. Pode não trazer. Pode acontecer, eu falar, o que aconteceu, hein? Voltei, onde é que estou? Né? Pode ser assim também. Porque não estou ainda conseguindo trazer, do momento em que eu desdobro, lá, aula 5, ó, libertação parcial do espírito. Desdobro, me comunico, Fábio, né? Com Fábio, volto. Oi? Hein? Não lembro de nada. Não trouxe para o consciente. Volto e falo, nossa, encontrei com o Fábio, lá da ULI. Né? Quer encontrar hoje à noite para a gente bater um papo? Vamos marcar? Fechado? 1 da manhã, tá bom? Na próxima aula a gente conta o que a gente conversou, então. Fechado? Então, 1 hora a gente marcou um encontro, olha que legal. Né? Chique isso, né? Beleza. Então, 1 hora a gente vai desdobrar cada um da sua casa e vai encontrar lá para conversar sobre o que a gente discutiu aqui na aula. Fechado? Quando voltar, vai acordar e falar, dormi. Não sonhei com nada. Nossa, encontrei aquele cara da ULI. Como era o nome dele mesmo? Fábio, porque eu encontrei ele efetivamente. Libertação parcial, conexão. Trouxe para o consciente. E aí, na próxima aula que eu der aqui, vai. E aí, Fábio, o que a gente falou? A gente falou de pô, foi legal. Não lembrei. Não, entenderam isso? Fechou? Tranquilinho? Mente a mente, psiquismo a psiquismo. Posso trazer ou não para o consciente. Isso é treino. Tá? Treina e faz. Só treinar. Vai treinar e você vai treinar quando eu falo assim, desenvolver, né? O treino é o desenvolvimento mediúnico. Pode ser que você já venha fazendo isso há 200 anos, há 500, desde 1392, né? Você não vai procurar tudo o que aconteceu em 1392 no Google hoje, né? Tô zoando, viu? Não grava essa data. Ou não, né? Vai que sei lá por que esse número, né, maluco? Pronto. E aí você traz efetivamente a habilidade e chega uma hora que você faz isso naturalmente. Né? Você vai, visita o lugar, conhece, consegue, conversa, cria, né? É uma forma de se conectar com as pessoas de forma natural, estando desdobrado também. Fechou? Fazendo um processo mediúnico. Pode ser com quem já morreu também, né? A gente tem uns amigos lá, 200 anos atrás, né? Vai que eles, vamos chamar eles também para o encontro? Não? Muito? Para primeiro encontro, sim, tá bom? Fechado, então. Então agora já tem eu, ele e mais 2 pessoas que a gente conheceu lá 200 anos atrás. Fechou? Você traz um convidado, eu trago outro e a gente bate um papo a 4. Pronto. Entenderam isso? Fechado? Estou brincando aqui a situação, mas está marcado, não é brincadeira não. Né? Para a gente poder... Alguém mais quer se encontrar hoje com a gente? Para fazer alguma coisa? Bora? Não? Bora? Você bora, né? Eu ouvi. Foi? Bora, então fechado. Já estamos em 5, hein? Vai dar outra turma de estudo aí. Vai dar um ciclo paralelo aí. Aí, gente, tem uma coisa importante para a gente falar. Que horas mesmo que acaba? 9h20. A primeira fase, né? Daí vem a pizza, aquela história, né? Aí entra a segunda etapa da aula, tá bom. O pessoal vai querer a pizza depois, né? Tô ficando com fome já, só de pensar na pizza. Ó, uma coisa importante para a gente falar é sobre afinidade, tá?
Tem um pouquinho de coisa que a gente precisa atualizar nesse tema, assim, também. Vou tentar atualizar com cuidado, para a gente não perder a ideia da essência do que seja a afinidade, tá? Então, a gente tem que pensar em afinidade como compatibilidade de fluidos vibratórios. Ó, só a física quântica entrando agora. Ó. Agora é aquela hora que passa pelo mesmo corredor, assim, né? Os temas. E que também reflete no pensar e no agir, concordam? Então, à medida em que eu me comporto de uma determinada maneira, o Fábio também, a gente percebe que a gente tem afinidade, a gente começa a marcar para estudar junto 2 da manhã, desdobrado. Né? Beleza? Fechou? De alguma forma, sintonia é isso aqui, ó, gente. Tá? Para quem lembra aí da escola, né, e para quem trabalha nessa área, de alguma maneira, toda a energia tem um padrão vibratório. Tudo é onda, né? De alguma maneira, você pode medir 2 coisas importantes: amplitude de onda e comprimento de onda, que dá, né, para quem lembra da fórmula, dá frequência, né? Belezinha? Então, ó, qual é a frequência dessa onda? Qual é a frequência dessa onda? A amplitude é a mesma, mas o comprimento é diferente. Não vai sintonizar. Eu ponho uma sobre a outra, elas não conversam. Quando eu tenho as 2 coisas iguais, amplitude e comprimento, elas conversam, elas entram em sintonia. Ah, Plínio, viajou, já fugi da escola para não estudar física, agora não vim estudar espiritismo, você traz um negócio de comprimento de onda com frequência. Esquece. Então, pensa o seguinte, quem tem rádio aqui no carro? FM 98.6, mas a FM é 98.2. Você põe na 98.6, toca alguma coisa, fica, né? Por quê? Porque não houve a modulação correta para você pegar aquela sintonia, né? Tá fora de sintonia, sintoniza aí, né? Então pronto, é isso, basicamente. É isso aqui que acontece com afinidade, quando a gente simpatiza, quando a gente antipatiza, porque os padrões vibratórios de onda estão diferentes, por objetivo, por pensamento, por momento da vida, por raiva, por excesso de alguma coisa, por calma, por paciência, por serenidade. Por que às vezes você trabalha com pessoas que falam, nossa, não tem condição, e outras você fala, pô, a gente flui, a gente entra para fazer uma reunião, um negócio, parece que a gente planejou a reunião antes, porque vocês estão falando de falta ou sintonia, ou seja, havendo ou não sintonia, né? De alguma maneira, tem uma outra questão, uma onda vibratória influencia outra, né? Para quem gosta da física aí, quando eu coloco 2 ondas, uma influencia no comprimento de onda e na amplitude de onda da outra, voltando para o mundo normal, sem física. De alguma maneira, a minha vibração influencia a vibração do outro. Não é assim? Então, você tá com um monte de gente na sala, você chega e fala, oi, gente, boa noite, né? Quem já estava nervoso, fala... E você chega gritando, quem já estava nervoso, grita também. Então, de alguma forma, a gente tende a potencializar ou a diminuir a frequência de onda vibratória que as pessoas vibram por influência vibratória. Magnetismo, isso, influência vibratória. Seja do pensamento ou seja da externalização dessas questões. Né? E aí é prático pensar que se você chega numa briga gritando e chutando, a briga piora. Se você chega acalmando e separando, a briga acalma. Uma forma bem prática. Isso vale também para pensamento, isso vale também para alegria, tristeza, quando você muda, né, de ambiente, quando você muda o rumo da conversa, né? Aquela técnica, eu tenho uma técnica de abraçar a árvore, né? Descer lá e chegar lá na árvore e falar, árvore, por favor, árvore, me acalme, né? Como se estivesse me acalmando. Mas assim, o que eu fiz? Eu saí de um ambiente, fui lá fora, organizei minha frequência de onda e voltei para o ambiente com uma frequência no caminho que eu devia estar antes, que por algum motivo desarmonizou, né? É o poder da natureza? Pode ser que tenha um duende lá me dando um passe lá, mas na prática fui eu que mudei minha frequência de onda e voltei para o ambiente
com outra frequência. Fomos bem em sintonia? Tranquilo? Belezinha? E aí, gente, já que a gente fala de sintonia, é importante a gente pensar na qualidade do nosso pensamento. O que é o pensamento? Né? Voltando aí para as nossas visões de física moderna aí, né? O que é o pensamento? O pensamento, ele emite onda. Todo pensamento é uma emissão de onda. Quando eu pensei, surgiu uma onda vibratória, né? Então, nesse momento, é aquilo que fala a força do pensamento, né? Eu pensei, eu gerei uma onda vibratória. Essa onda vibratória reflete no meu corpo físico. O pensamento não é físico, ele não é material, ele é onda, né? O corpo físico está ali no pensamento. Então, se eu acordar todo dia e falar, ai meu Deus, que dia terrível, vou ter que trabalhar de novo. Como que vai ser a minha chegada no trabalho? Vai ser, ai meu Deus, cheguei no terrível. Né? Se eu acordar de vai dar, vou dar conta, bora aí, vamos lá, já corre lá, dá uma pedalada antes do sol nascendo e tal. Você já começa numa outra vibração, certo? Então, quando a gente fala de qualidade do pensamento, de alguma maneira, a qualidade do nosso pensamento define o nosso padrão vibratório como agregado humano. Eu, como ser humano, tendo a estar vibrando conforme o meu pensamento. Isso funciona muito bem se a gente se observar, né? Eu defino o meu padrão vibratório pelo pensamento. E aí, aquela história da comunicação, se é intuição ou se é anímico ou mediúnico, está relacionado a isso. Porque você sente a vibração da pessoa diferente ou igual à sua. Só existe comunicação mediúnica quando a gente conecta as duas ondas. Tá? Então é mente a mente, não é? Não existe comunicação mediúnica se a gente não conecta. E aí a colega lá, ó, que falou, mas às vezes a sensação é ruim e tal, né? A gente foi naquele padrão vibratório buscar essa sensação, conscientemente ou não. Então assim, mas o espírito se aproximou de mim e me deu uma angústia. Tem alguma angústia dentro de mim conectando com essa angústia. Pode não ser angústia, pode ser outra coisa, mas que tem o mesmo padrão vibratório. E a gente vai estudar isso na próxima aula, que é a aula de obsessão. Que a gente conecta porque tem algo que faz a conexão. Senão, não conecta. Por que não conecta? Porque fica assim, ó. Ele chega aqui, ó, angustiado, triste, nervoso. Eu tô assim, não conecta. Agora, se eu entrar na vibração, conecta. E aí, há afinidade. Significa que eu sou assim? Não. Significa que em algum milissegundo eu entrei nessa conexão. Eu passei pela rádio e eu vi um pouquinho ali, naquela sintonia, tá? A qualidade do nosso pensamento mantém boas companhias. Gente, isso daqui não precisa nem falar de mediunidade, a gente pode falar de vida, né? Não é assim? Conforme eu tenho as pessoas que frequentam a minha casa, as pessoas com quem eu trabalho, né? De alguma maneira está relacionado com a forma como eu conduzo isso, com as minhas escolhas, com a minha forma de pensar, com a forma de agir, com a forma de falar. Emana e atrai energias boas. No momento em que eu estou gerando um padrão vibratório positivo, a tendência é que as pessoas parecidas estejam por perto. Se eu estou sempre xingando, reclamando... Não, quem tem um cafezinho na empresa? A área do cafezinho. Na área do cafezinho tem dois grupos. Um grupo que é o que está reclamando de tudo, falando mal, dando notícia ruim, trazendo... E um grupo que está ali otimista, pensando na vida, pensando que vai ser legal, não sei o quê, como que as coisas estão melhorando. Sempre tem. E esses grupos não se misturam, gente. Observem, não se misturam. Por quê? Porque são padrões vibratórios diferentes. Quando se misturam, dá um choque, né? Tem de alguma maneira a dar um choque. Por quê? Porque são padrões vibratórios distintos. A qualidade do pensamento permite a sintonia com espíritos no mesmo padrão vibratório. Então vamos lá, eu amanheci, né? Já aconteceu isso comigo, gente. Eu escovei os dentes com hipoglós um dia. Já fizeram isso? Gente, é tão legal. Acaba com o seu dia eternamente, né? Você tem que ter muito equilíbrio emocional, psicológico, mediúnico, astronômico para segurar um dia que você acordou dormindo, pegou o hipoglós, passou na escova e escovou os dentes com hipoglós. Porque sua boca vai ficar com gosto de hipoglós por uns 20 dias, né?
hipoglós foi feito para isso, né? Para grudar e não sair. Então eu já fiz isso. Então nesse dia eu descobri que eu era muito bom de padrão vibratório controlar, assim, na hora que o negócio pega. Porque eu falei, não vai estragar meu dia, mas não vai estragar meu dia. A hipoglose é amêndoa, sabia? Mas não tem gosto de amêndoa. É mentira. Deve ser a parte da amêndoa que não dá gosto, né? Tem um gosto muito ruim, amargo inclusive. Então veja só, nesse dia você estraga seu dia para sempre, ou você dá risada e vai para, né, a vida com a boca com gosto de hipoglose, né? Uma semana. Faz parte. Pronto. Eu aprendi a guardar hipoglose no armário de baixo, a pasta de dente no de cima. Agora eu posso acordar dormindo e pegar o primeiro tubinho e escovar os dentes, que dá tudo certo. Pronto. O que acontece? Na hora que dá alguma coisa errada, quando você acorda, você define a companhia do seu dia. Ou você xinga e se estressa, ou você fala, mais um dia feliz na minha vida. E aí define quais são os espíritos desencarnados que vão lhe acompanhar para o café da manhã, né? Porque você acorda, vai lá no banheiro. A partir daí você foi para o café da manhã. Aí no café da manhã dá alguma coisa errada, você define quem vai agora para o trabalho com você. Ou vai para o carro, né? Ou vai para o ônibus, ou vai para o metrô. Porque você está definindo a partir da forma de pensar quem vai do seu lado desencarnado, né? Aí tá de carro o pneu furado, você define quem vai lhe ajudar a resolver o pneu, né? E quem vai com você para o trabalho depois que você trocar o pneu, ou no metrô, ou no Uber, ou na carona, ou o que for. Então a gente que define as companhias. Como? A partir da qualidade do nosso pensamento. Observem isso, entendendo que a gente está o tempo todo em sintonia, em padrão vibratório e envolvido por um monte de espírito que a gente não enxerga, porque os que a gente enxerga a gente só sintoniza comunicando. Concorda? O cara te xinga, você fala, ok, beleza, se acalma e fale comigo amanhã, né? Ou você sai no tapa, xinga, briga, né? E o desencarnado que você não está vendo, que está te dando uma irritação que você não sabe de onde, né? Que está te deixando triste, te deixando nervoso, que está dando uma sensação ruim, né? Uma sensação... Esse desencarnado eu preciso, já que eu ainda não reconheço muito bem as vibrações dele, preciso definir pela minha. Por quê? Porque a melhor forma de não conectar é eu estar numa vibração que não é aquela que eu não quero estar. Porque se eu entrar nela, vai conectar. Vai conectar. Se eu colocar na sintonia 98.2, vai tocar a rádio 98.2. Não vai tocar 98.3. Né? Se eu quiser sair da sintonia um pouquinho, 98.4, sair da rádio, pronto, não toca mais. Certo? Beleza isso? Isso é bem importante, gente. E tem muito a ver com o que você falou. De uma forma bem inicial, mas tem. Talvez essa plaquinha seja a que mais explica isso, né? Porque quando a gente age com gentileza, normalmente gera gentileza. Ah, mas tudo bem, aí tem uns alucinados e vibrador que não dá, mas em geral, gentileza gera gentileza, irritação gera irritação, tá? Por isso, de alguma maneira, eu costumo evitar dois tipos de seres humanos. Repórter da tragédia alheia, né? Vocês conhecem alguém assim? Todas as fotos de negócio, de quem foi atropelado, de quem não sei o quê, de quem morreu, repórter da tragédia alheia. A pessoa tem prazer em contar as coisas ruins. Ah, mas você é alienado. Eu falei, não, cara, é só para não mudar o padrão. Ah, mas quem conta, sabe todo mundo que foi assaltado, todo mundo que não sei o quê, todo mundo que sequestrou, todo mundo que morreu, todo mundo que matou. Tem a foto de todos os helicópteros que caíram no celular, né? O celular é um peso ali vibratório, né? Põe no bolso, a pessoa já sai mancando, né? De tanta carga negativa que tem no celular. E senhor notícia ruim. Esses dois tipos de seres humanos eu eliminei da minha vida há muito tempo. Eu eliminei, eu falo, me desculpe, mas não vai rolar. Por quê? Porque muda o padrão vibratório. Ah, você é alienado? Sou, então sou. Prefiro me alienar de pessoas que ficam o tempo inteiro focados num padrão vibratório negativo. Ah, mas você vai estar então, como fala, você não está dando importância para a pessoa que morreu no acidente no caminho do trabalho? Eu gastei 3 minutos de prece para que ela siga o caminho dela e não vou mais lembrar nada daquilo ali, porque minha vida tem que seguir e eu não posso fazer mais nada além de fazer isso. Entenderam? Então assim, esse é a minha questão pessoal com esse tema, com esse slide. Eu eliminei essas duas questões. Por quê? Porque notícia ruim da Ibope, gente, né? Então assim, eu dei a minha televisão quando eu tinha 19 anos pro porteiro do prédio, né? Porque um dia eu me irritei, falei, gente, não é possível que eu estou perdendo meu tempo para assistir só tragédia.
né? Foi uma mudança pessoal. E aí fui muitos anos sem televisão, até ter uma necessidade social, de família e tal, mas eu passei muitos anos, tipo uns 20 anos sem televisão, porque não fazia diferença na minha vida. E aí eu comecei a, sabe aquela coisa de buscar só notícia legal e tal? Ah, você é um alienado. Sou, então tá bom, obrigado, sou alienado. Mas muda o padrão, você começa, sabe o que acontece? Você começa a atrair notícia boa. As pessoas vêm lhe contar coisa legal, porque sabe que você não gosta de coisa ruim. Até o cara que contava a história ruim, eu tenho que achar alguma coisa legal para contar para esse cara, senão ele não me ouve. Né? Porque ele quer atenção, não é assim? Aí começou a falar, você viu que legal, o Greenpeace, legal, pô, que bom, né? Entenderam? A gente muda a forma de estabelecer conexões com as pessoas. E se a gente tratar isso com os desencarnados, funciona da mesma forma. Espírito que vem aqui me contar, não, valeu, obrigado, não estou disponível não. Né? Obrigado, não estou afim. Agora vem aqui me dar inspiração boa, notícia boa aí, beleza, estou afim. Você começa a criar um critério que de alguma forma define isso daqui, ó. Qual é a vibração que você quer estar? Né? Beleza? Fomos bem? Então, fica a dica aí. Essas duas tipos de gente aqui eu eliminei há algum tempo e fez muito bem. Bom, olha só, falando do fenômeno mediúnico. A naturalização, peraí que eu vou precisar uma água aqui. Eu fiz uns grifados aqui, é do Voo do Espírito também, tá? A naturalização da mediunidade implica o uso amplo e universal, fora do domínio religioso, ao que a gente falou lá no início da aula, e do controle do Estado. Aí estamos falando da época em que a religião e o Estado se confundiam, né? Idade média, basicamente. Para que, uma vez não mais excluída, se torne ferramenta útil ao seu proprietário, seres humanos que têm mediunidade, todos. Sua discriminação e, em certos círculos, sua criminalização, baniram-na, retirando o seu caráter humano e natural. Então, escondeu dentro do religioso, historicamente, a mediunidade. Né? Então, pense assim, eu era pajé lá em... Tô brincando, né? Eu era pajé em 1500 e não sei quanto, depois, eu lá no Egito, eu era um daqueles que davam as comunicações lá, de que a seca ia acontecer, e dali a pouco você nasce e vai para a Inquisição com a sua mediunidade, né? Ó que droga. Fala, pô, né? Tava desenvolvendo, tava todo felizão, né? Eu vejo espírito, eu ouço conversa e tal, e de repente estão me queimando porque eu vejo espírito. Deu errado, entendeu? Então isso é uma consequência histórica disso. Ao longo dos séculos, em algum momento, a gente foi assustado com o nosso desenvolvimento mediúnico, né? Enquanto antes era legal, me dava conexão, eu conseguia estabelecer, né, o contato com as pessoas que já tinham morrido, de repente eu fui para a fogueira porque eu via os espíritos, então deu errado. E por consequência, atingindo o conceito do espiritual como algo duvidoso, contrário ao normal e sobretudo perigoso. Então isso é consequência de uma evolução histórica das coisas. Foi para o campo do religioso, nem todas as religiões trouxeram isso de forma clara, algumas deixaram guardadinho lá como algo secreto, e ainda assim, em alguns momentos, foi criminalizado, foi tratado como algo errado. Por quê? Porque lida com algo que a gente, como humanidade, não é bom de lidar, que é a morte. Né? Então, mediunidade, para a mediunidade se naturalizar, a gente precisa naturalizar algo que é vida e morte. A gente precisa naturalizar o processo de espírito imortal. A gente precisa naturalizar o processo de reencarnação. Senão, a gente não vai conseguir naturalizar a mediunidade. Né? É a coisa e o coisa, como eu falei. Se eu não lido bem com a morte, como que eu vou lidar bem com o morto? Não vai, não conecta, entenderam? Então, pensem para que a mediunidade se torne algo natural e eu consiga levar ela para o meu dia a dia como uma faculdade minha e usá-la a meu favor, a meu desenvolvimento, de forma a usar como uma ferramenta pessoal, eu preciso superar a forma como eu lido com a morte. Lidar com a morte de forma natural, entender que ela é só uma transição, né? Que é uma troca de fase, que é uma troca de casca, tipo a cigarra, né? Troquei a casca, vou para a próxima. Então, assim, de alguma maneira, isso é premissa. Né? É uma premissa. Se eu não lido bem com a morte, eu não vou lidar bem com a mediunidade. Não vou. Tá? Fomos bem aqui?
Bom, sobre a mediunidade, sobre a forma como a mediunidade começa a aparecer, o desabrochar da mediunidade. Indícios de mediunidade, né? Então isso aqui é bem interessante, principalmente quando a gente está na fase de perguntar uma coisa que todo mundo se pergunta: isso é mediunidade mesmo? Será, né? Será que isso é mediunidade, né? Só fala legal, né? Pô, agora ao contrário, né? Foi muito legal porque eu sempre achei que era alguma intuição de espírito, agora estou pensando que pode ser minha, né? Então é reconhecendo, né, a gente como espírito. Vocês acham que, para garantir que 80, tem alguém mais de 80 aqui? Encarnado não, né? Pronto. 80 anos atrás, quem eram os espíritos que estavam intuindo as pessoas da família de vocês, que vocês conheciam e tal? Quem será? A gente, isso aí. Então a gente era esse espírito aí agora há pouco, entenderam? Daqui a 100 anos, para garantir que todo mundo morre, né? Ninguém aqui vai viver mais que 100 anos aí, né? Pronto, daqui a 100 anos, quem vai ser os espíritos que vai estar dando comunicação? Quem vai estar sentado nessa cadeira no lugar desse cara aqui, ó? Mas ele é legal, é simpático. Ele assiste essa aula sempre. Não sei porquê, já assistiu tantas vezes. Entenderam, gente? Entenderam isso? A gente precisa naturalizar, porque a gente vai e volta. Se naturalizar isso, fica mais fácil, fica mais fluido. Tá bom? Belezinha? Olha só. Inspiração aguçada. O que é inspiração aguçada? Pô, sempre tem uma ideia que não é minha. Na hora que eu preciso de uma ideia, sabe? Vem aquela ideia. Sabe que você fala, pô, hoje estou... Quem já não se sentiu assim? Nossa, hoje eu estou inspirado. Tá saindo uns negócios que eu não sei de onde vem. Opa, indício de mediunidade, mas pode ser animismo. Sabe, estou super conectado comigo mesmo aqui. Animismo também, mas pode ser indício de mediunidade. Visões e premonição, né? Nossa, eu imaginei que isso ia acontecer hoje mesmo, pensei hoje de manhã, né? Eu já vi essa cena ontem, né? Indício de mediunidade, é um indício forte de mediunidade. Distúrbios de sono, sonhos com quem já morreu. Essa é uma pergunta que sempre fica em dúvida. Então vamos pensar o seguinte: meu avô foi um cara, a gente colecionava coisas juntos. Eu passei muitos anos curtindo coisas de coleção com ele. A gente colecionava selos, várias coisas, mas selos era a nossa coleção predileta. Então eu passei muitas horas da minha infância arrumando a coleção de selos com meu avô, estudando os selos, vendo de onde era, separando, tratando, fazendo a curadoria da coleção, assim, muito tempo. Se eu sonho com meu avô e a gente está arrumando o selo no sonho, a chance disso ser anímico é maior do que mediúnico ou não? Entenderam? Ó, eu sonho com meu avô agora, meu avô já morreu faz uns sei lá quantos anos. E aí a gente está no sonho, a gente passa a noite inteira arrumando o selo. Mediúnico ou anímico? Não dá para saber de certeza, mas a grande chance de ser anímico é alta. Por quê? Porque é uma memória de coisa que a gente passou a vida inteira fazendo. É uma saudade, é uma coisa boa que a gente gravou. Então a tendência é olhar para isso e falar, isso é anímico. Porque está gravado na minha memória várias horas fazendo isso com meu avô, né? Beleza, meu avô morreu faz 20 anos, eu estou com 43, né? E aí meu avô aparece no sonho e fala assim, ó, você deveria fazer esse negócio aí, pode avançar, vai fazer esse curso. Anímico ou mediúnico? Mediúnico, ele estava, né? Tá morto faz 15 anos, eu fiz a matrícula no curso essa semana. Opa, peraí, tem uma conexão aí mais recente. Então isso é um indício importante para olhar. Sonhei com quem já morreu. O tema é lá da época que a gente convivia ou é um tema atual, né? Se é um tema atual, a tendência é que foi um sonho mediúnico, é um indício de mediunidade. Tá bom? Legal? É uma dica, né? Não é obrigatoriamente assim, pode ser que você esteja projetando no seu avô a ideia, que você queria a opinião dele e tal, mas em geral, essa é uma boa forma de olhar para o sonho, tá? Legal, eu fui apertar o botão e pensei, eu não falei disso. Ó, distúrbios do sono. O que é o distúrbio do sono? Quando a gente não dorme bem, pode ser várias coisas, inclusive o colchão ruim, né? É a primeira etapa, né? Garanta o material para depois mexer no, né? Travesseiro, né? O gato, na minha casa é o gato que pula e me dá um susto 3 da manhã, né? Que ele entra, agora tem um gato novo, elas ficam brigando 2 da manhã, eu tenho que acordar para separar a briga de gato. Coisa de doido, né? É assim, né? Quem tem gato sabe do que eu estou falando. O
que é o distúrbio do sono? De alguma maneira, meu sono é sempre bagunçado. Peraí. Analisa se você não tem desvio do septo, dá distúrbio do sono também, né? Então, assim, tem várias coisas que podem dar distúrbio do sono, mas mediunidade também. Por quê? Porque eu estou indo e voltando, estou desdobrando, estou conectando com outros espíritos, aí eu pego a energia do outro, que eu acordo com a energia do outro, entendeu? Então, de alguma maneira, o distúrbio do sono pode estar ligado à mediunidade também, tá? Sensações ou ideias estranhas ao que você está fazendo. Então, por exemplo, eu estou aqui dando a aula, mas estou com uma sensação de um outro tema. Pô, eu estou concentrado na aula. Essa sensação, a tendência é que não seja minha, né? Uma sensação ruim, de alguma maneira, como o colega lá atrás falou, uma energia estranha, né? Pô, eu estou feliz, mas de repente tem uma energia triste aqui e tal. Pode ser uma conexão. Por quê? Porque é a energia do outro, não é a minha. Certo? Então, é bem importante observar isso. Falar, peraí, essa sensação não é minha, mas às vezes é. Pode ser anímico, sim. Pode ser uma sensação, uma memória, pode ser alguma coisa que está lá que eu ainda não reconheço, minha, tá? Sensações de presenças inexistentes, tipo assim, né? Olha, tinha alguém, não é assim? Vocês não sentem isso às vezes? Você entra no quarto e parece que tem alguém atrás da porta, né? Na sua não tem, relaxa, na sua não tem, tá? Na sua eu já sei que não tem. Só na dele aqui, na dele eu sei que tem, na dele eu já sei que tem, né? Então assim, você tem sensação de presença, você passa, né? Parece que tem alguém, né? Não é assim? É indício de mediunidade isso. Às vezes tem alguém também, né? Mas normalmente não tem, e aí você está percebendo quem está desencarnado, tá bom? No seu caso não, nunca tem, por enquanto. Vamos no nível 1,5 por enquanto. Sensação de desmaio iminente. Isso é bem interessante. Eu passei por um caso disso com uma amiga da minha família e ela desmaiava dando aula várias vezes. Fez todos os exames, tudo que podia imaginar. Ao final descobriu que era a mediunidade saindo de dentro dela ali, ela não querendo avançar. Por quê? Porque ela estava entrando em estado alterado de consciência sem perceber. E aí você ia para desmaiar, assim, sabe? Que uma pessoa, né? Mas, lógico, né? Vamos ver se não é falta de açúcar no sangue, né? Falta de sal, não é? Essas coisas. Hipoglicemia também dá desmaio iminente, não dá? Então, assim, pressão baixa, né? Cuidar para não, né? Senão depois morre e fala, o Plínio falou que era mediunidade, eu não fiz. Daí vai puxar meu pé, não vai dar certo, tá? A aceleração dos batimentos cardíacos. Essa aqui é a primeira. Eletrocardiograma, gente, antes de tudo. Médico, coração, tá tudo bem? Opa, peraí, pode ser mediunidade, né? Ah, mas Plínio, meu braço estava amortecendo. É infarto, não é psicografia. Primeiro é infarto. Se não for infarto, pode ser psicografia. Senão depois, né, já sei que eu vou levar esse negócio aí, não vai pôr na minha conta essa desencarne aí. Por que o batimento cardíaco acelera? Porque altera o estado de consciência e entra em contato com a vibração do outro, né? Isso acontece também, né, quando a gente é adolescente, não tem isso? Quem lembra dessa história, né? De coração disparar e tal, né? Então, é a mesma coisa, só que é mediúnico. Pode ser mediúnico, se não for um descompasso, né, do coração. Tá bom? Pode ser paixão também, né? Vai, né? Apaixonou, né? A pessoa basta ali, seu coração dispara, né? Então, pode ser também, tá? Tira essas hipóteses, pode ser indício de mediunidade. Isso aqui é importante, ó. Mudança de humor e crises de choro. Pô, tá tudo bem, de repente você fica triste, assim, do nada. Né? Dá sabe uma mudada no... Sabe quando tá sol e entra aquela nuvem assim, né? Mesma coisa. Então, por que isso? Porque você pegou a vibração do outro. Por algum motivo, fez a sintonia ali e entrou na vibração. E aí influenciou e você pegou a vibração do outro. Vem uma tristeza que não é sua, né? Vem uma irritação que não é sua. Isso é bem importante observar. Recuar, né? Observar e falar, peraí, sou eu? Pode ser meu. Uma parte sempre é minha. Não começa a pôr a culpa agora no espírito pelas todas as suas irritações, né? Ah, Plínio falou que, né, sai tancando a boca e todo mundo acha. Foi do espírito. Não é isso, gente. O que eu quero dizer é que, de alguma maneira, observe se as mudanças de humor não têm uma externa, né? Ah, mas eu não sei, Plínio. Então, se observe. Você que mudou, o que levou você a mudar? Aí uma boa terapia ajuda normalmente, né? Mas na prática, mudanças de humor, crises de choro podem estar relacionadas à influência espiritual, porque a sua mediunidade está ali e você ainda não sabe
ligar o botão, né? O botão de liga e desliga é super normal a gente não conhecer ele no começo, né? Ele fica ali meio quebrado, assim, meio que desligado, ligado. E arrepios, calafrios e tremores. Funciona assim, ó. Aqui tá dando arrepio, porque o ar-condicionado tá 17, aqui não tá. Então, quem quiser indícios de mediunidade, na próxima aula, senta na reta do ar-condicionado, entendeu? Né? Não é assim? É assim que a gente treina a mediunidade. Não, não é, gente. Pode ser de frio, realmente. Pode ser de febre também, né? Dá frio. Mas, sim, arrepio, aquela coisa... né? Então, ai, meu, eu tinha isso pra caramba no começo. Passa, né? Então, olha só. De novo, né? Sozinho não é, são indícios, né? Mas sim, se chegar alguém perto de você, desencarnado, e com a vibração dele, pode lhe dar arrepio, sim. Ah, mas então arrepiou, tá mediúnico. Foi um rótulo, não, né? Ganha o bottom, parabéns. Foi promovido a médium, não, né? Mas é um indício de que tem uma influência de alguém ali, tá? Então, o arrepio não é uma mediunidade, é um indício de que pode estar tendo um contato mediúnico. Como o calafrio, como o tremor. Mas são indícios, tá bom? Fechado? Tá? Essa listinha aqui, inclusive, tá no livrinho aí, para vocês darem uma... Tá? No livrinho de vocês, da aula de hoje, tá bom? No Conhecendo o Espiritismo, tá? Fomos bem? Belezura? Quem se identifica aqui com uma das características? 2, 3, todas, e as que não estão aí também, beleza, bem-vindos ao grupo dos médios em desenvolvimento. Fomos bem, gente? E aí aquela pergunta, mas quando é o tempo de mediunidade, né? Gente, Allan Kardec descobriu a mediunidade com 50 e poucos anos, né? Então pega leve, não se cobra tanto, relaxa. Pode ser que seja na próxima encarnação. Não é isso? Entenderam? Beleza? Não tem, ai meu Deus, eu tô velho aqui, não tô vendo nada, vou desencarnar sem ver ninguém. Pode ser, na próxima você desenvolve, né? Diga. É porque eu já vi gente falando que, tipo, sinais de mediunidade está despertando, tipo, ver número repetido ou chiado no ouvido. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Pode ser que tenha um espírito lá ditando o número, né? Você falou, né? Falando o número no seu ouvido. Pode ser, sim. A audiência é um tipo de mediunidade, né? Tá? Pode ser, mas lembre que também pode ser uma coisa psíquica nossa, né? Que a gente está ali fixado no negócio. Ele vai dormir pensando no 1392, por exemplo. Falei 6 vezes já. Ele já anotou ali. Ele vai chegar em casa e falar, mas o que é esse 1392? Vai sonhar com o número. Eu acho que ele quis dizer é, tipo, ver número repetido. Tipo, você tá, tipo, no dia a dia e você vê número repetido várias vezes durante a sua semana. Ah, entendi. Pode ser atenção. Isso tem uma teoria que é atenção focada, né? Então, sabe o que acontece? Ó, quem aqui já passou por isso? Você nunca viu um carro que você gosta na rua. Você compra o carro, você só vê esse carro na rua. Parece que só tem o seu carro. Fala, todo mundo comprou o mesmo carro que eu. Por quê? Porque você passou a dar atenção para aquele carro. Tá? É a mesma história. De repente você começa a dar atenção. Mas pode ser também. Tá? Cada um a seu tempo e intensidade. Não se cobrem. Façam as coisas de uma forma natural. É desenvolvimento, é aprendizado. Cada espírito está num caminho. Cada espírito está numa sequência de desenvolvimento mediúnico. Sensações dos fenômenos mediúnicos. Quais são as sensações? A gente passa a entender que a mediunidade se dá por sintonia, certo? Fomos bem até aí? A sensação normalmente é uma sensação emocional, vibratória, energia, né? Por quê? Porque é um contato de duas pessoas. Ah, mas está desencarnado. É a mesma coisa, gente. Ah, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, são dois espíritos. A gente encarnado com alguém desencarnado. Então é a mesma sensação que a gente tem quando a gente se aproxima de alguém. Fisicamente, emocionalmente. Só é mais sutil. Porque não tem o corpo físico, não tem a matéria, né? Uma coisa é a pessoa pegar na minha mão, a sensação é uma. Outra coisa é a pessoa se aproximar de mim só. Né? É mais sutil, a percepção é mais fina. Então é para quando a gente está mais atento. Ah, para mim não precisa, o espírito entra lá na porta, eu já arrepio. Né? Já dá um negócio. É porque você está com a sua mediunidade ali, radar, né? Aberto, só zzz, contando os espíritos que estão sentados, né? São 96, viu, Itarumã? Conflitos decorrentes da mediunidade, diversos, muitos, dependendo de como for,
pode virar uma bagunça a vida, precisar de, né, vale 200 sessões de terapia para dar uma conta de tentar entender o que está acontecendo. Por quê? Porque isso tudo ainda é um tema todo tabu, todo problemático, e dependendo da família que você nasceu, pior ainda, né? Minha família é quase o concílio do Vaticano no Natal, assim, tem freira, padre, madre, tudo que você imaginar, assim, sem brincadeira, é tipo a igreja na família, né? E aí nasce uma pessoa, né? E eu e minha irmã lá, loucamente, vendo, ouvindo, o que faz com isso? Né? Todos os conflitos possíveis, né? A gente nem falava muito para não ser internado, porque a gente ia ser internado se a gente contasse tudo que estava acontecendo. Então a gente foi administrando e tal. Então, assim, de alguma maneira, os conflitos estão relacionados às questões culturais também. Mas antes disso, eu mesmo, né? Começa a ver, começa a ouvir, fala, caramba, eu tô louco, né? O que é isso, né? Por quê? Porque a gente desconhece. Então, à medida em que os conflitos acontecem, por quê? Sintomas desconhecidos e inusitados. Não sei, nunca tive isso, estou agora ouvindo, arrepiando, sentindo, tomando susto, né? É difícil. Preconceitos presentes na cultura. E a maior crise que estou ficando doido, isso não é meu, isso é meu, sou eu que estou pensando isso, sou eu que estou ouvindo, sou eu que estou vendo esse número, sou eu que estou ouvindo. Né? Porque você começa a se questionar. Né? O que é isso que eu estou sentindo? Então, o desenvolvimento mediúnico sem uma orientação, sem um estudo, de uma sequência de estudar, aquilo que eu falei, aqui é uma escola de mediunidade de uma certa forma, não é essa a proposta, mas você vai organizar sua mediunidade a partir do conhecimento e dos desenvolvimentos que a gente tem aqui, né? Então isso é bem importante, porque faz de uma maneira mais estruturada, com conhecimento, com apoio de pessoas que já conhecem, né? De alguma forma isso é uma forma madura de amadurecer a mediunidade. Ficou meio redundante, mas eu achei legal. Então é uma forma de você organizar a sua mediunidade, desenvolver com orientação, com direcionamento, com uma naturalização, sem trazer o negócio para o campo do nossa, né? Senão vai falar, eu vejo gente morta, né? Igual no filme. É isso, né? Porque no fundo, né? Mas não é todo mundo que está pronto para ouvir que você vê gente morta, né? Antigamente queimava quem falava isso, inclusive, né? Então não é para todo mundo que você pode falar, né? Na minha cidade, se passasse na rua do centro espírita, ia ser abduzido. Porque a orientação para as crianças é, não passe naquela rua que ali é o centro espírita. Né? E aí, né? O que a gente faz, né? Bom, e aí, gente, vem o desenvolvimento mediúnico. O que é a proposta de desenvolvimento mediúnico? É um equilíbrio psicológico do médium, não é por causa da mediunidade, é porque a gente precisa de equilíbrio psicológico, como ser humano mesmo, né? A educação, e eu já falei, né, que eu não gosto muito dessa palavra, mas eu trago aqui porque, de alguma forma, a gente está educando as faculdades e não o médium, aí já muda, ó. Quais são as faculdades mediúnicas? São as habilidades, o que a mediunidade tem. Então, assim, não é o médium que não é educado, é as minhas faculdades, o meu estado alterado de consciência não está organizado para ser feito de uma maneira natural, a forma de me comunicar, a forma de escrever, então, é o treino das faculdades mediúnicas. O estudo e o conhecimento eliminam o medo. Tudo que a gente conhece, a gente só tem medo do desconhecido, psicologicamente, isso, né? É muito claro, historicamente também. Tudo que a gente foi conhecendo na humanidade passou a não ser medo, né? Pense que o raio, né? Lá no... Quantos anos atrás, né? O raio. O que era o raio, né? Os deuses estão... Né? Não, é só um fenômeno. Então tá bom. Vamos só agora criar um para-raios e vamos usar, né? Então, assim, à medida em que a gente foi conhecendo, a gente foi perdendo o medo. Vinculação a uma instituição séria é importante para sair dessa proposta de que o negócio é, né, missionário, não sei o que, fenômeno que vai mudar a vida do planeta, porque você enxerga, porque você vê. Sair dessa doideira e trazer para um negócio normal, que é uma faculdade humana, é um desenvolvimento pessoal e tenho que usar isso para me fazer bem, porque senão não serve, né? Porque tudo que eu tenho tem que ser para me fazer bem. E, na sequência, à medida em que eu estiver estruturado com isso, eu vou reverberar o bem à minha volta, tá? Naturalização da mediunidade como faculdade humana, o desenvolvimento traz isso. E a pergunta sempre é, mas e aí, quanto tempo? Pode ser a vida inteira, pode ser uma semana, pode ser 20 anos, pode ser das próximas 10 encarnações, cada um a seu tempo. Não se cobre.
Ah, mas eu não consigo. Vai vindo aos pouquinhos, vai naturalizando, vai vivenciando, que isso vai, aos poucos, se tornando mais leve. Se tiver pesado. Se não tiver pesado, se jogue, né? Se você não se jogou por conta própria, vai se jogando aos pouquinhos, né? Não se trata de uma concessão gratuita ou um dom oferecido a alguns ou um prêmio pelo bom comportamento. Então elimina isso, tá? Mediunidade não é um dom, não é um negócio que, ele veio evoluído, é um espírito evoluído, né? Não é isso. Do adepto de seita ou religião. Ao contrário, a mediunidade é consequência de adaptações evolutivas integradas pelas propriedades da mente, portanto, do perispírito. Então, é uma coisa que a gente vem adquirindo ao longo das encarnações. Tá? Não é um prêmio, não é um castigo. Tem gente que acha que é castigo. Agora eu vou ter que conviver com essa mediunidade porque eu fiz não sei o quê. Não é isso. Mediunidade é algo que eu venho desenvolvendo e está integrado em mim como espírito, e eu vou levando a cada encarnação. E a cada encarnação eu vou trabalhando ela de uma maneira melhor até que eu possa usá-la como uma faculdade minha. Ponto. Fechou? Belezinha? Para a gente arrematar o assunto, as reuniões mediúnicas. Grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. Certo? Isso é uma reunião mediúnica institucional. Aquilo que a gente falou lá no começo. Realizada por espíritos encarnados e desencarnados. Toda reunião mediúnica tem a equipe desencarnada e a encarnada. Assim como as nossas aulas aqui. Né? Tem as pessoas que estão assistindo desencarnado e tem as pessoas tem um monte de aluno desencarnado. Por quê? Porque de alguma maneira ele também está interessado e está aproveitando para assistir as aulas. Tem essa estruturação aqui. A gente vai visualizar isso no ciclo 5, por exemplo, no ciclo 4, onde as nossas mediúnicas são de conversar com os alunos desencarnados para saber o que eles estão estudando, o que eles trazem, qual é a experiência deles como aluno. Né? A gente conversa com essas pessoas. Aqui, por enquanto, a gente só convive nas cadeiras. Está tranquilo. Relaxa. Objetivos: esclarecimento, diálogo e auxílio mútuo. Olha só. Reuniões institucionais, mediunidade institucional. Esclarecimento, diálogo e auxílio mútuo. Entenderam? Vem de encontro com o que vocês falaram lá na minha primeira pergunta, tá? E para Kardec, 160 anos atrás, existiam 3 tipos de reunião. Frívolas, aquelas que era só para brincar, sem propósito. Experimentais, que estava numa proposta de experiência mesmo, científica. E instrutivas. Não tinha, naquela época, reunião para cura, para desobsessão. Isso veio depois. Tá? Então, naquela época, só tinha esses 3 tipos. Ele classificou dessa forma. Ou era para brincar lá nos bares, lá mexendo as mesas. Ou era experimental, dentro da proposta de ciência. Ou era instrutiva. Ok? Belezinha? E aí, a gente pode usar essa classificação. Vou roubar 2 minutinhos do seu tempo, viu? Só para eu fechar aqui. A gente pode trabalhar com essas 6 objetivos de reuniões mediúnicas institucionalmente falando. Experimental, que vai ser a nossa mediúnica do básico, que a gente falou no começo, deve falar um pouquinho agora, quando eu devolver o microfone. De desenvolvimento, que são as mediúnicas que a gente tem no campus de desenvolvimento mediúnico, ou seja, estou treinando, estou aprendendo. De desobsessão, que pode ser presencial ou à distância. De cura, de produção de mensagens instrutivas e de produção artística, que é pintura mediúnica, por exemplo, como tem lá no Medrado. Tá bom? E aí, gente, para vocês conhecerem, para a gente encerrar, aqui na ULI a gente tem 5 campos, onde a gente, aluno da ULI, pode interagir com os trabalhos de mediunidade da casa, do Centro Espírita Harmonia. O Campus 1 é o trabalho de passe, então a gente vai fazer estágio no Campus 1, é o primeiro estágio, e eles são pré-requisitos, um é pré-requisito do outro, você não pode fazer o 2 sem o 1 e tal. O Campus 2, que a gente chama de DM, que é o desenvolvimento mediúnico, que são 6 meses. Eu posso estar desatualizado um pouquinho, porque com a pandemia pode ter mudado alguma coisinha, mas então não vou falar dos tempos, só para não errar. O Campus 3, a mediúnica de atendimento à distância, então a gente vai fazer estágio nessa mediúnica, a gente vai fazer, participar, aprender e efetivamente trabalhar lá como estagiário. Aqui, do Campus 1 também precisa do 3 como pré-requisito? Não, né? Precisa? Então, a partir do ciclo 3, eu posso começar essa sequência de campos. Faço o campus de
passe, depois faço o DM, depois vou pro 3. O 4, mediúnica presencial, que é a de quarta-feira, então tem um estágio aqui. E por fim, Campus 5, que se eu não me engano o pré-requisito é o ciclo 8, né? Do Campus 5, não? Não sabe? Acho que é o 7 ou 8, que a gente faz o estágio no trabalho de cura. Então esses são os campos, é como a gente vai, como aluno da ULI, estagiar nos trabalhos do Centro Espírita Harmonia. Tá bom? Fechou? Fomos bem? Então, gente, muito obrigado. Desculpe alguma brincadeira, mas é uma forma da gente tratar o tema de forma leve, tá? Eu gosto que seja dessa forma. Para mim foi bem pesado. Eu comecei minha mediunidade com 19, não foi muito tranquilinha, e eu fui naturalizando e tornando ela leve. Então é o que eu tento passar também quando eu estou aqui com o microfone, para que a gente possa levar a mediunidade para um outro olhar, que é o olhar que seja leve, que seja natural, como é a proposta aqui da casa, tá? A gente vai se ver um monte mais ainda esse ano, não sei se eu venho esse semestre aqui mais, mas eu estou sempre por aqui, a gente circulando mais pós-pandemia, aí a gente vai se ver em vários trabalhos, tá bom? Obrigadão, gente, com vocês aí, ó. Obrigado.